Olá, meus amores, sejam bem-vindos novamente. Estou de volta nessa parte 2 para trazer o vídeo da parte de cima do nosso biquíni. Para quem não viu o vídeo da parte de baixo, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, tá? E aí vocês corram lá para fazer a parte de baixo do nosso biquíni. Pra tá fazendo a parte de cima, eu vou estar usando aqui que sobrou do fiozinho, mesmo fio que eu usei pra fazer a calcinha, óbvio, né? A agulha 1,60, eu já expliquei pra vocês no vídeo da parte de baixo qual o motivo de eu estar usando essa agulha. Nós vamos precisar também de um bojo pra usar como molde. Esse aqui é tamanho M, como eu falei pra vocês, o nosso biquíni ele é tamanho M. Então, eu peguei o bojo tamanho M pra usar como molde. É bem importante que você tenha em mãos esse bojo, tá bom? Do tamanho que vocês forem fazer aí. Eu tô fazendo tamanho M, então por isso que eu tenho aqui o bojo tamanho M. Se você for fazer tamanho P, você precisa de um tamanho P e pro G a mesma coisa, pro GG também. Então, você vai precisar aí de um bojo do tamanho que você tá confeccionando a sua peça, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu vou tá ensinando como eu coloco o bojo na minha peça. Sem mais delongas, bora crochetar. Com o meu fio e a minha agulha, eu vou dar a laçada inicial, meu nozinho. Vou tá subindo 5 correntes. Fiz as minhas 5 correntes. Você vai estar fazendo essa quantidade de corrente para qualquer fio que você estiver usando, tá bom? Porque o que vai dar o tamanho da nossa peça aqui não vai ser as correntinhas iniciais, e sim o bojo que a gente vai usar como molde, no decorrer que a gente for subindo as carreirinhas, tá certo? Então, não precisa iniciar com centímetros, nem nada disso. Iniciem aí com 5 correntinhas, independente do fio que você estiver usando, tá certo? Feitas as minhas 5 correntinhas, eu vou dar uma laçada, vou estar pulando 1, 2, 3 pontos. No quarto ponto de corrente, eu vou estar fazendo aqui 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Fiquei aqui com um total de 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Então, me sobrou aqui um ponto de corrente. Eu vou estar fazendo uma correntinha, laço meu fio, venho nessa correntinha aqui que me sobrou e vou estar fazendo aqui 2 pontos altos dentro dela. Feito aqui a minha primeira carreira. Vocês vão perceber que de um lado eu tenho 3 pontos altos, uma corrente, e do outro lado eu tenho 2 pontos altos. É assim mesmo, a gente vai ter um lado que vai ter mais pontos altos do que o outro. Então, esse lado aqui sempre vai ficar com 2 pontos altos a mais. Eu já fiz um lado, vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha, esse lado aqui vai ficar sempre com 2 pontos altos a mais do que esse, tá certo? E é assim mesmo. É só vocês irem seguindo da mesma forma que eu tô mostrando aqui no vídeo pra vocês, tá certo? E no caso, ele fica assim. Aqui é a parte de cima do biquíni e aqui é a parte de baixo, tá bom? Ele vai ficar dessa forma aqui no corpo, tá certo? Terminei a minha primeira carreirinha. Eu vou estar subindo 2 correntes, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Se você costuma fazer 3 correntes, tudo bem. Mas como eu expliquei na parte de baixo da calcinha, eu vou fazer 2 correntes para depois, quando a gente vier com o acabamento, não ficar aquela parte muito aberta. Fiz 2 correntinhas que equivale ao meu primeiro ponto alto. Laço meu fio, viro o meu trabalho, faço aqui um ponto alto em cima do próximo ponto. Laço dentro dessa correntinha aqui de espaço que a gente fez, eu vou estar fazendo 2 pontos altos. Então, aqui nós temos o primeiro aumento dessa carreirinha. Uma corrente de espaço, a gente vai fazer sempre essa correntinha de separação até uma determinada carreira, eu vou estar explicando para vocês.
Venho novamente no espacinho de uma corrente e faço mais um aumento. 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos depois da correntinha, no espaço de uma correntinha da carreirinha anterior. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto em cima dele. No próximo ponto, um ponto alto em cima dele. Então, aqui eu tenho um total de 4 pontos altos, contando com um aumento aqui. E tenho as correntinhas. Então, eu tenho 4 pontos altos desse lado e 4 desse lado. Esse lado aqui eu preciso ter 2 pontos altos a mais do que esse, como eu falei no início para vocês. Então, nessas correntinhas aqui, a gente vai fazer um aumento também. Então, eu faço aqui 2 pontos altos no mesmo lugar. Esse aumento a gente vai fazer só nessa carreirinha, tá? Que é para dar certo aqui 6 pontos altos desse lado e os 4 pontos altos desse lado. Só nessa carreirinha que a gente vai ter o aumento aqui nesse último ponto de base. Subo 2 correntes, viro meu trabalho, sigo fazendo ponto em cima de ponto, até chegar ali no espacinho de uma correntinha. Fiz aqui ponto sobre ponto, tenho aqui um total de 6 pontos altos. Venho aqui no espaço de uma correntinha e vou fazer um aumento. 2 pontos altos. Uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço de corrente. Que agora vai ser o aumento da parte de cá. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto aqui que me sobrou. E aí, desse lado aqui, eu vou ficar com um total de 6 pontos altos. Venho aqui nas 2 correntinhas, venho na segunda e faço ponto alto. E desse lado aqui, 8 pontos altos, tá bom? Então, é dessa forma aqui que a gente vai seguindo. Vou fazer aqui mais uma repetição com vocês, para vocês poderem pegar o jeito. Subo 2 correntes, viro meu trabalho, vou seguir fazendo ponto sobre ponto, até chegar ali no espacinho de uma corrente. Fiz os pontos sobre ponto, cheguei no espacinho de uma corrente, vou fazer 2 pontos altos. Faço uma corrente, no mesmo lugar, faço 2 pontos altos. E sigo fazendo ponto sobre ponto. Fiz os meus pontos sobre ponto. Desse lado aqui eu fiquei com 8 pontos altos e desse com 10 pontos altos. E aí a nossa peça, ela vai ganhando tamanho. Então, vai ser dessa forma aqui. A cada carreira, nós vamos aumentar 2 pontos altos de um lado e 2 pontos do outro lado. Sendo que esse lado sempre vai ter 2 pontos altos a mais do que esse lado. A gente vai seguir dessa forma, com essas repetições que eu mostrei aqui pra vocês. E aí, fazendo dessa forma, a nossa peça, ela vai ganhando tamanho. Aí, vocês vão pegar o bojo do tamanho que vocês estão fazendo e vão ir medindo dessa forma. A gente coloca aqui e vai medindo. Então, no decorrer que a gente for fazendo as carreirinhas, que for subindo, a gente vai medindo aqui no bojo. Faltando mais ou menos 2 dedos para cobrir o bojo, eu volto para poder mostrar para vocês como que a gente vai seguir, porque depois disso a gente precisa fazer carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Vou ir fazendo a minha. Quando eu chegar num determinado ponto que tiver faltando mais ou menos 2 dedos aqui para cobrir o bojo, eu volto com vocês. Então, amores, eu fiz aqui as minhas carreirinhas, venho com o meu bojo. Essa partezinha aqui a gente vai cortar depois, tá bom? Deixar ele certinho. Vou medindo aqui, ó, no meu bojo. E as minhas carreirinhas de aumento, eu vou parar por aqui, tá bom? Me sobraram esse espacinho aqui, ó, 2 dedos praticamente. Bom, não tem problema sobrar um pouquinho assim, porque aí a gente pode a gente vai, né, na verdade, dar uma puxadinha no fio pra ele ficar bem esticado quando a gente for costurar aqui no bojo, tá bom? Então, na minha linha Anne, eu fiquei com um total de 12 carreirinhas, sendo 24 pontos desse lado e 26 pontos desse lado. Agora, nós vamos seguir com carreirinhas de ponto sobre ponto, até completar o restante do bojo que falta cobrir. Essa próxima carreirinha aqui vai ser a última carreirinha de aumento e sem correntinhas, tá bom? Então, a gente vai iniciar da seguinte forma: eu vou subir as minhas 2 correntes,
vou virar meu trabalho e vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar lá no intervalinho de uma correntinha. Cheguei aqui no intervalo de uma corrente, eu vou colocar 2 pontos altos desse lado e sem corrente de espaço, eu vou colocar mais 2 pontos altos para o outro lado. E sigo fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto para os pontos que me sobraram aqui, até chegar lá no final. Cheguei no final da carreira, fiquei aqui com um total de 54 pontos altos nessa carreirinha com esse fio. Agora, as próximas carreirinhas vão ser somente ponto sobre ponto, até nós conseguirmos cobrir aqui o restante do bojo que falta. Então, eu vou seguir fazendo aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto, vocês sigam aí fazendo a de vocês. E quando eu tiver com o meu bojo totalmente coberto pelo crochê, eu volto pra gente dar continuidade. Então, meus amores, eu terminei as minhas carreirinhas de ponto sobre ponto. No fio Anne, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 carreirinhas fechadas. E foi o suficiente aqui pra cobrir o meu bojo. Como eu falei pra vocês, quando a gente estiver alfinetando pra costurar, a gente vai puxar, então vai ficar bem certinho aqui, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês esse processo também. Então, aqui eu cortei o meu fio e vou dar uma laçada pra fazer um nozinho, pra não desmanchar aqui o meu trabalho. Próximo passo, eu vou cortar essa parte aqui, só tirar mesmo, ó, de um lado, do outro, tá? Deixando aqui a pontinha, tá? Parecida com as outras, pra depois não ficar aparecendo essa parte aqui. O que precisamos fazer agora? O próximo passo é fazer essa costurinha aqui no bojo, pra gente poder tá colocando o crochê. Vou pegar o meu bojo, eu vou precisar fazer furos nele todinho, tá? Pra depois eu vir fazendo esse acabamento aqui com o fio. Eu aconselho vocês a usarem uma agulha de tapeceiro. Porém, a agulha que eu tenho, essa daqui, ela não é muito boa pra furar. Tenho essa aqui também de ferro, porém ela não tem a ponta, então também não serve pra furar. Então, o que que eu fiz? Eu usei essa tesoura, essa parte aqui mais arredondada, porém eu não aconselho vocês usarem a tesoura porque corre o risco de vocês se cortarem, tá? Inclusive, eu acabei me cortando aqui um pouco, não foi grave, mas acabei me cortando, né, furando aqui. Então, se vocês forem usar a tesoura, vocês tomem cuidado, tá bom? Pra não acontecer o mesmo que aconteceu comigo. Por isso, eu aconselho vocês a usarem uma agulha de tapeceiro, a agulha que vocês tiverem aí, que seja grossa, tá? Que dê pra passar a agulha de crochê depois. Eu vou fazer aqui com a tesoura, que eu ainda não tive tempo de comprar a agulha de tapeceiro, mas com certeza eu irei comprar uma agulha de tapeceiro com ponta. Vamos ver se dá pra mostrar o máximo possível aqui pra vocês. Eu vou furando, olha, pego aqui, não muito perto da borda, pra não correr o risco de rasgar. Então, eu venho com cuidado, tá, gente? Se vocês estiverem fazendo isso com a tesoura. E vou fazendo pequenos furos, um do ladinho do outro, não muito perto, para não correr o risco também de rasgar, né, um perto do outro. Vocês vão fazendo aí um pouquinho longe, olha, mais ou menos essa distância, tá bom? E vocês vão fazendo esses furos por toda a volta aqui do bojo, tá bom? Até chegar aqui no finalzinho. Então, vocês vão indo, fazendo mais ou menos essa distância de um buraquinho pro outro, e nessa distância aqui da borda, e vão seguindo dessa forma aí. Eu não vou me prolongar aqui, porque o meu espaço é pequeno, como vocês estão vendo, e aí não dá pra mostrar direitinho pra vocês. Mas vocês vão fazendo aí, tá? Desse jeitinho aqui que eu tô mostrando pra vocês. Eu vou fazer o meu, e quando eu tiver com a volta completa, eu volto pra gente poder tá fazendo esse acabamento aqui, tá bom? Então, meus amores, olha, eu furei aqui o meu bojo, tá? Fiz os buraquinhos em todo o redor dele aqui, tá certo? Eu vou iniciar minha costurinha por aqui, tá? Pra eu poder diferenciar aonde que é a parte de cima do biquíni. Então, eu venho com o meu fio, faço aqui a minha laçada inicial, pego o meu bojo dessa forma,
tá? Aqui é a parte de dentro do bojo, essa aqui é a parte de fora. Nós vamos trabalhar aqui pela parte de dentro. Introduzo a minha agulha aqui no meu primeiro buraquinho, olha. Busco o meu fio, puxo ele aqui pra cima e faço um ponto baixo. Nessas pontinhas aqui, nós vamos trabalhar 3 pontinhos no mesmo buraquinho. Nesse primeiro aqui, eu vou trabalhar somente 2, eu fiz a primeira, venho e faço a minha segunda. E deixo o terceiro ponto baixo para fazer quando eu estiver chegando aqui no final, para poder fechar a minha carreira. Vou seguir dessa forma, venho aqui no próximo buraquinho, ó, introduzo a minha agulha, busco o meu fio, puxo e faço ponto baixo. Não tem segredo nenhum, tá, meus amores? É dessa forma aqui que nós vamos trabalhar. Venho no próximo buraquinho, introduzo a minha agulha, busco o meu fio, puxo e faço ponto baixo. Não puxem muito, não puxar muito, que eu digo dessa forma aqui, ó. Venho no próximo buraco e puxar desse jeito aqui. Então, ele vai ficando dessa forma aqui. Então, vocês deixem os pontos bem folgadinhos, pro bojo poder ficar bem certinho. Venho no próximo ponto, busco meu fio e faço ponto baixo. E é dessa forma que nós vamos trabalhar aqui durante todo esse lado do bojo, tá bom? Eu vou estar trabalhando o meu aqui, e aí quando eu chegar aqui na pontinha, eu volto pra gente poder estar fazendo os 3 pontos baixos juntos, tá bom? Trabalhei por todo esse lado do meu bojo, cheguei aqui no buraquinho aqui da pontinha, eu venho nele, introduzo a minha agulha, busco o meu fio, faço um ponto baixo, entro novamente no mesmo buraquinho, busco meu fio, faço meu segundo ponto baixo, entro novamente, busco meu fio e faço meu terceiro ponto baixo, tá? Então, nessas pontinhas, a gente fica dessa forma, com 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Daí, eu sigo novamente fazendo um ponto baixo para cada buraquinho aqui da lateral, tá certo? Então, meus amores, é dessa forma aqui que nós vamos trabalhar no bojo. Vou terminar de fazer os meus pontos baixos por todos os 3 lados aqui do bojo. Chegando aqui no final, eu volto pra gente poder tá terminando juntos, tá bom? Fiz aqui todos os 3 lados do meu bojo, olha. Nos cantinhos eu fiz os 3 pontos baixos. Aqui no início, a gente fez 2 pontos baixos. Então, agora, eu já fiz o meu ponto baixo no último buraquinho. Eu venho aqui novamente no primeiro e faço o meu terceiro ponto baixo. Feito aqui o meu terceiro ponto baixo, eu vou vir no primeiro pontinho, ó, que a gente fez. Vou introduzir a minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Fiz o meu ponto baixíssimo, eu vou só fazer uma correntinha, cortar o meu fio para poder fazer o arremate depois, tá bom? Olha, eu cortei meu fio, puxei aqui para fazer o arremate. Por que que eu iniciei nessa ponta? A gente já sabia, lá onde a gente cortou, que era a parte de cima do biquíni, correto? Essa parte aqui, ó. Esse fiozinho aqui serve pra gente poder identificar, tá bom? A parte de cima do biquíni. Olha só como fica bonito esse acabamento. Então, agora, nós vamos posicionar esse fiozinho aqui, eu deixo ele aqui. Vou posicionar o meu bojo de crochê. Vou posicionar aqui em cima. Vou trazer ele aqui pra cima e vou começar a alfinetar. Eu venho alfinetando primeiro as pontas e aí nas laterais eu venho arrumando depois, tá bom? Então, posiciono aqui certinho, olha, parte de cima do biquíni, na parte de cima do bojo, e já coloco o meu alfinete aqui. Venho aqui na parte de baixo, posiciono certinho, tá? Pra não ficar torto. Dou uma puxadinha, ó, pra ele ficar bem certinho. E vou alfinetando. Eu vou fazer o meu aqui, porque o meu espaço aqui, ele é muito limitado, não dá pra mostrar pra vocês direitinho. Mas vocês alfinetou aqui em cima, dá uma puxadinha, olha,
para ele ficar bem certinho. Olha aqui dentro se as pontas aqui estão bem posicionadas, tá? Mas eu vou alfinetar o meu e daí eu volto pra gente poder tá dando continuidade. Alfinetei aqui o meu bojo, coloquei o meu crochê no bojo. Agora, o que que a gente precisa fazer? Pega um pedaço de linha considerável, tamanho de linha que vocês veem aí que dá pra costurar ao redor do bojo inteiro. Coloquei aqui na minha agulha de tapeceiro. Eu vou iniciar por aqui. Esse fiozinho aqui a gente já arremata, joga ele aqui pra dentro, porque como a gente vai costurar, então ele vai ficar imperceptível aqui dentro, tá bom? Então, vocês joguem ele aqui pra dentro que ele vai ficar escondido. Bom, eu venho aqui com a minha agulha de tapeceiro, introduzo num pontinho aqui do bojo, onde a gente fez a costurinha, tá vendo? E pego um pontinho aqui do crochê. Pra iniciar, eu vou tá fazendo um nozinho aqui. Essas sobrinhas de fio, a gente arremata elas depois, tá, gente? Vocês vão arrematando aí do jeito que der pra vocês arrematarem na costurinha mesmo, ou então deixa pra arrematar no final. Fiz o meu nó e vou seguir dessa forma aqui. Vou pegar um pontinho aqui do bojo, no qual a gente fez, e vou pegar um pontinho aqui do crochê. É bem simples, tá? Essa costura. Volto aqui, coloco novamente no pontinho do bojo e pego aqui, ó, entre esse ponto alto aqui nas laterais, a gente vai ter os pontos altos. Então, eu pego no meio do ponto alto. Faço novamente a minha costurinha. Venho novamente aqui no ponto do bojo. Vou jogando esses fios aqui pra dentro, que eles já vão ficando arrematados. Venho aqui, ó, na emenda de um ponto alto pro outro e faço a minha costura. Então, a gente vai seguindo dessa forma aqui, tá, meus amores? Não tem segredo nenhum pra fazer a costurinha. Vocês vão pegando aqui, ó, todos os pontinhos que a gente fez aqui no bojo. Todos eles, não deixem passar um. Pego aqui o pontinho do bojo, entro aqui no pontinho do crochê e vou seguindo dessa maneira aqui, até eu fazer a costurinha por todos os lados do bojo. E aí, assim, a gente vai firmando o nosso crochê no bojo e já fazendo o acabamento aqui da lateral. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem aí direitinho a minha explicação. Como eu já falei para vocês, eu tô à disposição para estar tirando as dúvidas de vocês, tanto nos comentários dos vídeos quanto lá no Instagram, tá? Vocês podem estar me chamando lá no direct do Instagram, que eu terei o maior prazer em ajudá-los, tá bom? Assim como muitas de vocês já fez, eu fico muito feliz em poder estar ajudando vocês, tá certo? Então, é isso, meus amores, olha. É só seguir fazendo a costurinha dessa forma aqui, até completar a volta toda aqui do bojo e chegar aqui no final. Chegando no final, você vai fazer um nozinho e vai arrematar o fio. Eu vou estar voltando no final para mostrar para vocês como que eu faço, tá bom? Então, meus amores, eu voltei aqui com vocês para falar a respeito dessas rebarbinhas aqui que sobrou nas pontas. A gente vai precisar esconder elas para a gente poder conseguir trabalhar de maneira uniforme no nosso bojo. Se a gente deixar essas rebarbinhas aqui, nós não vamos conseguir fazer os acabamentos, tá certo? Eu vou dobrar, vou tirar esse alfinete aqui pra não me atrapalhar. Eu vou dobrar certinho aqui com o bojo. Dessa maneira, tá certo? O meu sobrou, provavelmente o de vocês também vai sobrar. Então, vocês façam aí da maneira que eu tô mostrando aqui. Venho com a minha costurinha, vou entrar no ponto e pego aqui um pontinho da dobra que a gente fez, olha. E vamos fazendo dessa forma. Vou terminar isso aqui com vocês, para vocês verem como vai ficar. Pego aqui um pontinho de onde a gente dobrou e vou fazendo a minha costurinha normalmente. Não vai dar muita diferença, tá bom? E fica um acabamento bem mais bonito. Cheguei na parte onde foi feito os pontos altos, na cabecinha dos pontos altos. E aí, a gente vai seguir da mesma forma, pegando o pontinho do bojo e o pontinho do crochê.
até chegar na próxima pontinha, onde nós temos também a sobrinha. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui e vamos seguir normalmente, tá bom? Então, vocês façam aí de vocês, eu vou fazer o meu. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente poder tá fazendo o nó final juntos, tá bom? Terminei a minha costurinha, eu venho aqui fazer a minha última laçadinha. Fiz a laçadinha, eu entreguei com a agulha pra poder fazer o nó. Feito esse nozinho, eu vou entrar aqui dentro dos pontos. Vou sair aqui mais adiante, sem puxar muito, para não ficar enrugado aqui. Aqui eu faço outro nó. Fiz esse nozinho, entro novamente aqui nos pontinhos, saio aqui adiante e já corto o meu fio. É uma forma da gente arrematar esse fiozinho, tá? E deixar bem preso. E aí, o resultado do nosso bojo. Por dentro fica esse acabamento, que eu acho bonito, eu acho bem legal. E por fora fica encapado aí com a nossa arte. Agora, meus amores, nós vamos vir aqui com o fiozinho que a gente estava trabalhando e a agulha. Faço uma laçada inicial. Eu vou iniciar com 11 pontos baixos, 14 e 16, que vai dar aí um total de 41 pontos baixos. Você pode estar fazendo 41 pontos baixos também, tanto no tamanho P quanto no tamanho G, tá bom? Porque como aqui a gente vai colocar a quantidade de pontos que a gente quiser, então dá para distribuir dessa forma, tá certo? Então, eu vou fazer 41 pontos baixos aqui no meu e vocês façam aí 41 pontos baixos no de vocês também, independente do tamanho do bojo que vocês estejam usando. Se você estiver usando o tamanho P, coloque aí 41 pontos no tamanho P, aqui no meu tamanho M. Se você estiver usando o tamanho M, assim como eu, coloque aí 41 pontos baixos, e se você estiver usando o tamanho G, você coloca aí também 41 pontos baixos, tá certo? Eu vou trabalhar com o meu bojo desse lado aqui. Então, a gente observa o lado onde tem menos pontos do que o outro, que no caso é esse daqui, e a gente vai iniciar aqui, ó, na ponta de cima, trabalhando com a parte de dentro virada pra gente. Então, eu venho mais ou menos aqui naquele pontinho do meio, tem que pegar aqui no centro, venho e faço um ponto baixíssimo. Eu já vou aproveitar para arrematar esse fiozinho pra cá. Subo uma correntinha, no mesmo espacinho eu entro, puxo meu fio e faço um ponto baixo. Esse aqui vai ser o primeiro ponto baixo da nossa carreirinha. E vou colocando os meus pontos baixos aqui, um do lado do outro. Vou trabalhar dessa forma aqui, vou ir colocando os pontinhos baixos, olha, pegando aqui nas pontinhas do meu crochê onde a gente fez a costurinha, e vou seguir dessa forma aqui, até eu atingir o total de 41 pontos baixos, tá? O único detalhe que eu quero que vocês prestem atenção é que os 41 pontos baixos, ele tem que ser distribuído uniformemente aqui, ó, nessa lateral, e vamos fazendo ponto baixo até chegar aqui no segundo ponto baixo dessa pontinha. Eu vou estar fazendo os meus aqui e aí eu volto com vocês. Terminei os meus 41 pontos baixos. Aqui eu vou subir uma correntinha, viro meu trabalho, no mesmo ponto eu faço um ponto baixo, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer 6 correntes. Feitas as 6 correntes, eu vou laçar o meu fio, pulo aqui 1, 2, 3, 4 pontos de base. No quinto ponto, eu faço um ponto alto. 6 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base. No quinto ponto, eu faço um ponto baixo, e aqui eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos. Feitos 5 pontos baixos, vou fazer 6 correntes. Laço meu fio, pulo 1, 2, 3, 4. No quinto ponto de base, eu faço um ponto alto. Aqui nós já vamos começar a fazer a repetição aqui do início. Faço 6 correntinhas,
pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base e a partir do 5º ponto eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos. Novamente 6 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, no 5º ponto eu faço um ponto alto. 6 correntes. E aqui agora, ó, nós vamos pular 1, 2, 3, 4 e vai sobrar aqui 2 pontos de base, assim como nós fizemos aqui no início. Então, nesses 2 pontos de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E fica assim a nossa primeira carreirinha do ponto fantasia. Na segunda carreirinha do ponto fantasia, nós vamos subir aqui 3 correntinhas. Aqui vai dar a altura do primeiro ponto alto. E vamos subir aqui mais 4 correntes, que vai ser aqui a de separação. Então, a gente vira o nosso trabalho. Venho aqui, ó, na 4ª correntinha. Aqui, ó, a gente conta da seguinte forma. 1, 2, 3, 4. Então, venho aqui na 5ª correntinha e faço um ponto baixo. Venho na 6ª correntinha e também faço um ponto baixo. Em cima aqui do ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Na primeira correntinha aqui da sequência, nós vamos fazer um ponto baixo. E na próxima correntinha também, um ponto baixo. Ficando aqui com 4 correntinhas sem trabalhar desse lado e 4 correntinhas sem trabalhar desse lado. E aqui nós temos o total de 5 pontos baixos. Novamente, 4 correntes, laço o fio. Aqui eu cheguei naquele bloquinho que a gente fez na carreirinha anterior, o bloquinho de 5 pontos baixos. A gente vai pular o primeiro e vem no segundo e faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto, ficando aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. O primeiro e o último ponto baixo a gente não trabalha. Vamos aqui novamente 4 correntes. Venho novamente fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, eu venho aqui na 5ª correntinha, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa daqui, faço um ponto baixo. Venho na próxima e faço um ponto baixo, pegando por dentro das correntinhas, tá? Venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Venho nas 2 primeiras correntinhas novamente e faço um ponto baixo em cada uma delas, ficando assim com um total de 5 pontos baixos, tá bom? E 4 correntinhas sem trabalhar de cada lado. 4 correntes. Laço meu fio, venho no bloquinho de 5 pontos baixos, pulo o primeiro, venho no segundo e faço aqui o bloquinho de 3 pontos altos, ficando com um ponto no início e um ponto no final sem trabalhar. 4 correntes, vamos aqui fazer a mesma repetição novamente, venho na 5ª correntinha, faço um ponto baixo. Venho na 6ª correntinha, também faço um ponto baixo nela, pegando sempre por dentro das correntinhas. Em cima do ponto alto, faz um ponto baixo e um ponto baixo na primeira e um ponto baixo na segunda correntinha. A gente vai fazer aqui 4 correntes, laça o fio. Aqui no início, nós iniciamos com um ponto alto separado por 4 correntes. Então, aqui nós vamos finalizar da mesma forma. Fiz as 4 correntinhas, lacei o meu fio. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente fez na carreirinha anterior e faço um ponto alto. Finalizamos aqui a segunda carreirinha do nosso ponto fantasia. Novamente, a gente sobe 3 correntinhas, que vai dar a altura do primeiro ponto alto, e mais 6 correntes. Viro aqui o meu trabalho, vou vir aqui no bloquinho de 5 pontos baixos, vou pular o primeiro, venho no segundo, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo,
ficando aqui com a sequência de 3 pontos baixos. O primeiro e o último ponto a gente fica sem trabalhar. Faço 6 correntes, laço meu fio e venho no bloquinho de 3 pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada um deles. Vai ficar dessa forma. 6 correntes novamente. Venho aqui no próximo bloquinho de 5 pontos baixos, pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto baixo, venho no terceiro, faço um ponto baixo e no quarto, um ponto baixo, deixando o primeiro e o último ponto baixo sem trabalhar. Novamente, 6 correntes, laço meu fio, venho aqui no bloquinho de 3 pontos altos e faço um ponto alto para cada um deles. 6 correntes, venho aqui no último bloquinho de 5 pontos baixos, pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto baixo, no terceiro um ponto baixo, no quarto um ponto baixo, deixando o primeiro e o último sem trabalhar. Aqui agora nós vamos finalizar da mesma forma que a gente fez no início, então eu faço 6 correntinhas. Vou laçar o meu fio, eu venho e conto 1, 2, 3 correntinhas, na terceira eu entro com a minha agulha e faço um ponto alto. Finalizando assim a nossa terceira carreirinha, tá bom? Agora nós vamos fazer a nossa última carreirinha de ponto fantasia antes de unir um bojo no outro. Aqui nós vamos subir uma corrente somente, vira aqui o trabalho, eu venho em cima do ponto alto e faço um ponto baixo. Venho na primeira correntinha aqui das 6 correntinhas e faço um ponto baixo. 6 correntes. Aqui eu vou laçar o meu fio. Nós temos 3 pontos baixos. Eu vou vir no ponto baixo do meio, pulo o primeiro e faço um ponto alto, deixando o primeiro e o último ponto sem trabalhar. Subo 6 correntinhas. Venho aqui, ó, no bloquinho de 3 pontos altos e vou fazer um ponto baixo para cada um deles. 6 correntinhas, laço meu fio, venho aqui no segundo ponto baixo daquele bloquinho de 3 e faço um ponto alto. 6 correntes. Venho no bloquinho de 3 pontos altos e faço 6 correntes, laço meu fio, venho aqui no último bloquinho de 3 pontos baixos, pulo o primeiro, venho no segundo e faço um ponto alto. 6 correntinhas. Aqui no final, a gente precisa finalizar com 2 pontos baixos, assim como a gente fez aqui no início. Feitas as 6 correntinhas, eu vou contar 1, 2, 3 correntinhas, que aí vai dar a altura do ponto alto. Venho aqui na quarta e faço meu primeiro ponto baixo. Venho aqui na terceira correntinha, que no caso seria em cima do nosso ponto alto, e faço o meu segundo ponto baixo. E aí, aqui agora eu já posso fazer uma correntinha e cortar o meu fio. Tá, o primeiro bojo aqui está pronto. Agora, meus amores, eu vou precisar que vocês façam esse mesmo trabalho no outro bojo. Olha, ficou dessa forma. Então, vocês vão fazer esse mesmo acabamento no segundo bojo, tá? Voltem aí um pouquinho o vídeo e iniciem da mesma forma. Porém, no outro bojo, a gente não vai cortar o fio, tá? Então, eu vou fazer o meu e volto com vocês pra gente poder tá unindo um bojo ao outro, tá certo? Voltei, meus amores, eu fiz aqui os pontos fantasias nos 2 bojos. Olha, agora nós vamos fazer a união de um pro outro. Essa união vai ser um pouquinho diferente, mas eu vou estar explicando pra vocês direitinho, tá? Pra não ter dúvida, porque a gente precisa fazer carreiras de pontos altos, tanto desse lado quanto desse lado. Mas aí eu vou estar explicando direitinho pra vocês, pra gente poder trabalhar no bojo inteiro sem precisar cortar o fio, tá bom? Como eu havia dito, o meu segundo bojo eu não cortei o fio. Importante também o fio terminar aqui embaixo. Eu vou virar
dessa forma aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Vou pegar aqui a minha laçada, eu vou laçar a minha agulha e vou pegar este bojo e vou vir aqui nos pontos baixos. Lembra aqueles pontos baixos que a gente finalizou e cortou o fio? Então, eu vou vir nele e vou fazer um ponto alto. Olha, aqui eu já uni um bojo ao outro. Então, agora nós vamos seguir com a carreirinha de ponto alto até chegar aqui no final. Eu vou laçar o meu fio, venho no segundo ponto e faço um ponto alto. No intervalinho de correntinhas, nós vamos estar colocando 4 pontos baixos, tá? Em cada intervalinho desses. Então, eu laço meu fio, venho aqui, faço 4 pontos altos. Fiz a sequência de 4 pontos altos, laço meu fio, venho aqui em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto. Cheguei aqui no intervalinho de 6 correntinhas, venho e coloco 4 pontos altos aqui dentro também. Mas aqui em cima de cada pontinho aqui de base, é importante colocar um para cada um. Igual aqui nós temos o bloquinho de 3 pontos baixos, é importante vocês colocar um ponto alto para cada pontinho da base, tá bom? E vai ser dessa forma aqui, meus amores. No espacinho de 6 correntinhas, eu tô colocando 4 pontos altos. E para cada pontinho aqui de base, um ponto alto, tá bom? Para cada um deles. Então, a gente vai seguir dessa forma até chegar aqui no finalzinho, tá? Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês pra gente poder tá fazendo o cordão de amarrar no pescoço juntos. Bom, terminei aqui a carreirinha de pontos fechados. Cheguei aqui no final, onde a gente tinha feito os 2 pontos baixos da carreirinha anterior, eu fiz um ponto alto para cada um deles. Feito o último ponto alto, eu subi aqui um total de 80 correntinhas pro tamanho M, tá? Vocês podem estar fazendo aí em torno de 60 pro tamanho P e em torno de 100 pro tamanho G. Mas a quantidade de correntinhas fica a critério de vocês, tá bom, gente? Vocês podem estar fazendo aí o cordão do tamanho que vocês quiserem, tá certo? Feito aqui o meu cordãozinho de 80 correntinhas, eu vou vir aqui, vou subir mais 2 correntinhas, vou laçar, vou pular aqui 1, 2, na terceira correntinha, eu venho, puxo meu fio e faço aqui um meio ponto alto, tá? Tiro as 3 laçadas de uma vez. Laço meu fio novamente, venho na próxima correntinha, puxo e passo pelas 3 laçadas, fechando aqui o meu ponto alto pela metade. Laço novamente, venho na próxima correntinha, busco o meu fio e fecho meu ponto alto pela metade. Então, é dessa forma aqui que a gente vai seguir por todas as correntinhas até chegar aqui no final, tá bom? Eu vou seguir aqui, chegando no finalzinho, eu volto com vocês pra gente poder tá fazendo o acabamento aqui da lateral. Eu cheguei na carreirinha de pontos altos, aí eu fiz aqui o último meio ponto alto na minha última correntinha. Eu vou vir aqui no meio do ponto alto e fazer um ponto baixo. Prendi aqui o meu cordão, venho novamente no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. E aí, agora nós vamos seguir com pontos baixos aqui nessa lateral. Venho aqui nessa lateral do ponto baixo, faço um ponto baixo, venho aqui novamente e faço um ponto baixo no próximo. Na lateral dos pontos altos, nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada um, tá? Então, nesse daqui eu faço 2 pontos baixos. Aqui não preciso fazer, já venho aqui direto no próximo e faço 2 pontos baixos também. Feitos os 2 pontos baixos, eu venho aqui na lateral do ponto baixo, que a gente fez lá na carreirinha do ponto fantasia. Venho aqui no próximo ponto baixo. Aí, aqui chegamos na lateral do bojo. Então, aqui nós vamos seguir fazendo um ponto baixo nessa lateral aqui todinha, tá bom? Não tem ponto específico, a gente vai pegando aqui, ó, nas laterais mesmo, tá? E daí, vamos seguindo dessa forma aqui, olha só. Vamos fazendo um ponto baixo até chegar lá embaixo, nessa ponta daqui. Aí, eu volto com vocês pra gente poder tá fazendo essa parte de baixo, tá bom? Fiz os pontos baixos, olha, por toda a lateral aqui do meu biquíni, ficou dessa forma. Então, meus amores, eu tô gravando esse vídeo aqui em fim de semana, né?
E aí vocês sabem como é o barulho da rua, mas espero que não esteja incomodando aí vocês ignorem, tá? Porque vocês sabem, né? Fim de semana é som, é carro, é gritaria, enfim, barulho da rua. Mas vamos lá, eu não posso deixar de gravar pra vocês, né? Porque eu já tô muito atrasada com esse vídeo. Eu não contei, mas eu adoeci, tá? Então não pude gravar pra vocês, então por isso que atrasou mais ainda o vídeo. Mas estou aqui firme e forte, sigo aqui na luta e vamos lá dar continuidade. Só peço que vocês ignorem aí o barulho que tá... Se vocês estiverem ouvindo esse barulho aí no fundo, ignorem e foquem aqui no nosso trabalho. Cheguei aqui embaixo, vou fazer as casinhas pra gente poder tá colocando o cordão que a gente vai fazer depois pra amarrar atrás, né, nas costas. Então, o cordão eu vou fazer da seguinte forma, eu vou tá subindo aqui 4 correntes. Fiz aqui as 4 correntinhas, então a gente vai usar como base os pontos altos para poder tá fazendo. Eu fiz aqui, rente com esse ponto alto, as minhas correntinhas. Daí eu vou pular 1, 2, no terceiro pontinho aqui, ó. Pego aqui na direção desse ponto alto e faço um ponto baixo. Eu vou fazer as casinhas do cordão dessa forma. Se vocês quiserem tá fazendo aqueles pontos quadradinho, aí fica a critério de vocês, tá? Vocês subam aí 3 correntes e mais 2, né? Pra ficar um ponto alto separado por 2 correntinhas e vai fazendo. Aí depois vocês façam o acabamento de pontos baixos, tá bom? Se vocês preferirem e optarem por fazer dessa forma. Eu vou estar fazendo as casinhas assim, tá? Que é do modelo que eu tô fazendo pra vocês. É um pouco diferente, mas dá certo também, tá? Então, aqui eu fiz o ponto baixo, subo 4 correntes. Pulo 1, 2, no terceiro ponto aqui, ó. Eu faço um ponto baixo. E eu vou seguir dessa forma com as casinhas aqui do nosso cordão, tá bom? Então, vocês sigam aí, sempre fazendo 4 correntinhas, pulando 1, 2 pontos de base no terceiro, fazendo um ponto baixo. Chegando aqui, ó, eu volto com vocês pra gente poder tá fazendo nesse espaço aqui de um bojo pro outro, tá bom? Chegamos aqui no intervalo de um bojo pro outro. Eu vou fazer da mesma forma, 1, 2, 3, 4 correntes. Eu venho aqui no meio desse ponto alto e vou fazer um ponto baixo. 4 correntes. Novamente, eu venho aqui, ó, no pezinho daqueles pontos baixos que a gente fez, pegando as 2 laçadas e faço ponto baixo. 4 correntes. E venho, ó, deixando o bojo certinho, pra não correr o risco da gente colocar ele torcido, tá bom? Então, olhem aí se tá certinho. Aqui a gente tá naquela carreira de pontos altos, ó, da lateral de dentro do bojo. Eu vou vir aqui nesse pontinho, vou pular esse ponto alto todo e vou vir aqui, ó, no fechamento e vou fazer um ponto baixo. Novamente, 4 correntes, venho aqui, ó, pulo essas correntes aqui todas e venho na união e faço um ponto baixo. 4 correntes novamente, eu já cheguei naqueles 2 pontos baixos, então eu pulo o ponto alto e venho na lateral do ponto baixo e faço um ponto baixo. E a partir daqui nós vamos seguir da mesma forma que nós fizemos aqui, olha, vai ficando desse jeito. Então, vocês façam aí, chegando aqui no final, no último ponto alto de base, vocês vão fazer o ponto baixo e a partir daqui vocês vão seguir fazendo pontos baixos, tá? Por toda essa lateral aqui, aí vai ser a mesma repetição que a gente fez nessa lateral, pra gente poder tá subindo o cordãozinho de amarrar no pescoço e assim, dando finalidade a esse lado da nossa carreira. Cheguei, meus amores, olha aqui, onde eu falei pra vocês. Fiz aqui o ponto baixo na lateral daqueles 2 pontinhos baixos da primeira carreirinha do ponto fantasia. Cheguei aqui na lateral do ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos baixos aqui nele. Venho no próximo, faço 2 pontos baixos também. E aqui nós temos aqueles pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo no primeiro. E aqui nós vamos subir as 80 correntinhas.
e voltar fazendo meio ponto alto, assim como a gente fez nessa daqui. Então, vou subir aqui as minhas 80 correntinhas e daí eu volto para mostrar como que a gente vai iniciar os pontos altos pela metade. Bom, fiz aqui as minhas 80 correntinhas, vou subir mais duas, laço meu fio, venho aqui na terceira, introduzo dentro da correntinha, busco meu fio, tenho as 3 laçadas, passo por dentro das 3. Laço, venho na próxima correntinha, puxo e passo novamente por dentro das 3 laçadas. Assim, nós vamos fazer até chegar lá no final. Chegando lá, no finalzinho, a gente vai fechar com ponto baixo. No segundo pontinho baixo, aqui que a gente deixou sem trabalhar. Daí, eu volto com vocês pra gente poder estar fazendo a carreirinha de pontos altos. Cheguei no final, fiz os meus pontos altos pela metade e fechei com ponto baixo naquele segundo pontinho baixo. Então, agora nós vamos seguir fazendo os pontos altos, assim como a gente fez aqui. Eu laço meu fio, venho aqui dentro e vou colocar 4 pontos altos dentro desse espaço, assim como a gente fez na outra carreirinha. Olha só, gente, a gente vai fazer pontos altos até chegar aqui nesse bloquinho de pontos baixos que a gente fez. A partir daqui, a gente já vai mudar, porque nós precisamos que fique fechado até mais ou menos aqui, tá bom? Porque se nós formos fazer pontos altos até aqui embaixo, então ele vai ficar muito aberto assim. Também é uma opção, se vocês estiverem fazendo por encomenda e a cliente de vocês tiverem os seios mais afastados, por exemplo. Mas você pode fazer também, fechando uma parte, que vai ficar bom do mesmo jeito. Se ela tiver os seios afastados, aí vai juntar um pouco mais, tá bom? Então, essa aqui é uma estratégia que vocês podem estar pensando aí. Então, eu vou fazer aqui os pontos altos até chegar aqui nesse bloquinho de 5 pontos baixos. Aí, eu volto pra gente poder estar fechando essa parte. Cheguei aqui, meus amores, no bloquinho, eu fiz 3 pontos altos, tá? Porque na outra carreirinha a gente fez 3 pontos altos. Então, pra ficar igual, eu fiz 3 pontos altos aqui também. Então, o primeiro e o último ponto a gente pula. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui esse espacinho da nossa carreira fantasia. Nesse aqui eu já tenho os pontos altos. Eu vou laçar o meu fio, já vou vir direto aqui no espacinho de 6 correntes e faço o meu primeiro ponto alto. Venho nesse primeiro ponto alto de dentro das correntinhas, introduzo a minha agulha, puxo o meu fio e fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu laço, volto aqui novamente dentro do espaço. Lembra que no espacinho a gente vai colocar 4 pontos altos? Então, aqui eu já coloquei o primeiro, venho e faço o meu segundo ponto alto. Venho no segundo ponto alto dos 4, que está dentro da correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo. Fechei meu segundo ponto. Laço meu fio, volto novamente aqui no espacinho, faço ponto alto normal. Venho aqui nos pontos altos, já feito. Introduzo, puxo, faço ponto baixíssimo. Laço meu fio, volto novamente aqui no espacinho e faço o meu terceiro ponto alto. No último ponto alto, de dentro das correntinhas, introduzo, pegando as 2 laçadas, tá, gente? Puxo meu fio, faço ponto baixíssimo. Laço, venho no espaço de correntinhas e faço o meu quarto e último ponto alto desse espaço aqui de 6 correntinhas. Fiz os 4 pontos altos dentro aqui do espaço de 6 correntinhas, olha, 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos trabalhar aqui em cima desse ponto alto. Introduzo minha agulha nele, puxo o fio, faço ponto baixíssimo. Laço, volto aqui no ponto alto do outro bojo e faço ponto alto. Agora, nós temos esse espacinho aqui de 6 correntinhas. A gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez nesse daqui. Eu fiz o ponto alto, agora eu vou vir no primeiro ponto dos 4 e vou fazer a mesma coisa, tá certo? Laço, venho aqui até completar os 4 pontos altos aqui dentro do espacinho de 6 correntinhas.
Eu vou estar terminando de fechar aqui os 3 pontos que faltam e volto com vocês pra gente poder trabalhar nesse último pontinho aqui de baixo. Cheguei aqui no finalzinho, tem esses últimos pontinhos aqui pra fazer, olha. Aqui do lado de cá a gente tem um ponto alto, do lado de cá a gente tem um ponto baixo. Então, a gente vai introduzir nesse daqui, dessa carreirinha, e nesse ponto alto do outro bujo. Pego o meu fio, puxo, faço ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, aqui eu já cortei o meu fio e faço uma correntinha pra poder dar o nozinho. Se vocês quiserem fazendo uma florzinha, uma borboletinha, ou até mesmo quiserem colocando pérolas aqui para dar uma escondidinha, mas é a critério de vocês aí. Então é isso, meus amores, olha, a gente já terminou aqui, fiz a costurinha, mostrei pra vocês, mas se vocês quiserem fazendo de outra forma, como eu sempre digo, o crochê é adaptação. Então, vocês podem adaptando aí da forma que vocês acharem que fica melhor, tá bom? Então, meus amores, eu voltei aqui já com o biquíni pronto. Coloquei o cordão de amarrar nas costas. Eu usei 2 fios da linha que eu usei pra fazer o biquíni, ou seja, a linha Anne. Usei 2 fios dela e fiz um cordão de mais ou menos 1,5 m aí só de correntinhas, tá bom? Coloquei nas casinhas e olha, dá um acabamento bem legal aqui embaixo, o jeito que a gente fez as casinhas para colocar o cordão. Nas pontas eu coloquei essas ponteiras, olha, aí fica a critério de vocês, se vocês querem colocar as ponteiras ou vocês podem estar colocando uma pérolazinha também, número 9, que é essa daqui, olha, tá? Aí fica a critério de vocês, como eu fiz para colocar a ponteira. Eu tenho aqui o lado do cordão, fiz o nozinho aqui no final, então eu venho com a minha ponteira e coloco dentro dos fios, tá? Então, aqui na pontinha, eu vou dar uns nozinhos pra ponteira poder ficar segura, né? Ficar firme. Então, eu dou o nó e venho aqui puxando aqui pra pontinha, olha. Um nó não é suficiente, porque a minha ponteira ainda sai com um nó, ó. Colocando um pouquinho de força, ela ainda sai. Então, eu vou fazer mais um nozinho, que é pra garantir, né, que ela não vai sair. Vou dar mais um nozinho aqui. Ó. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado do nosso biquíni. Se gostou, compartilhe com aquela amiga crocheteira que gosta de novidade, exclusividade. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like para fortalecer e ajudar o canal a crescer, né? Já somos aí 15 mil inscritos e eu agradeço de coração a cada um de vocês que me segue, me acompanha aqui, que gosta do meu trabalho, tá bom? E é isso, qualquer dúvida é só deixar lá nos comentários que eu vou procurar responder da melhor forma possível, tá bom? Então, é isso, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.